Yo, Geeks, tudo em cima! Começamos o capítulo com Yamato encontrando Otama, treinando com a Shinobu, que aparece novamente acima do peso na Vila Amigaça. Isso aqui é até mesmo aqui um ponto interessante, porque a Shinobu, como a gente comentou nos spoilers, ela é da região de Kuri, então faz sentido ela aparecer neste lugar, e também é algo bem intrigante a forma como a Yamato está chegando até o local. Ela não está ali conversando com a Shinobu e com a Tama, então provavelmente a gente vai ter ali pelo menos mais uns 2 ou quem sabe ali 3 capítulos com a Yamato junto dessas duas personagens, além de que ela está ali observando o treinamento da Tama, e ela havia falado pro Luffy, né, a Tama havia comentado pro Luffy que iria se tornar uma Shinobi, e foi dito e feito, né, ela está realmente treinando para fazer parte ali dos ninja. Tem muita coisa legal pra gente discutir nesse capítulo, vamos com tudo logo após a vinheta. Vemos então o Deus do Sol entrando em cena furioso após ver o esqueleto de Gluton Bonnie, um feroz coelho carnívoro no seu diorama, né? A forma como o coelho foi devorado ali pelo Luffy nos últimos capítulos. A gente tinha comentado um pouco sobre essa ideia de que poderia dar problema para os Mugiwaras, mas ali o coelho aparenta ser extremamente assustador, então talvez ali o bando do Chapéu de Palha fez um favor pra galera que ficou trancafiado dentro desse diorama. Nami então joga o mapa fora e meio que tipo assim causa um reboliço com o Sop, mas ela diz que havia memorizado o layout e menciona que o diorama ocupa 2/3 do espaço, enquanto o templo do Deus do Sol ocupa 1/3, já que a gente observa que o Deus do Sol supostamente estava ali refletindo, aparecendo, surgindo, e desta forma mostra para estes seres pequeninos no seu diorama de que ele era esse ser divino, essa divindade que via ali para ajudar e trazer novas pessoas, novos seres para viver nesse seu diorama. O castelo de Bingsten está no centro do diorama, com a cidade, floresta e também um rio na parte de trás, e uma árvore gigantesca incompleta ao fundo. A gente consegue ver ali a forma como o Deus do Sol acabou construindo essa cidade, o seu diorama, até mesmo ali de uma particularidade interessante. Isso demonstra ali um certo tipo de criatividade, mas ao mesmo tempo um certo tipo de sadismo. Vemos então que o Deus do Sol tenta capturar o grupo com uma rede de metal que sai ali do seu cajado, mas o Zoro e o Sanji destroem facilmente o ataque do Deus do Sol. Legal ver que os Chapéus de Palha não são parados mais por qualquer coisa, né? Lá no começo do mangá, né, eu até falei isso com vocês nos spoilers do capítulo, de que o Luffy ficava preso entre um prédio e outro, o Zoro ficava preso ali na chaminé de cabeça para baixo, virou até action figure essa cena de tão emblemática que acabou se tornando. Mas agora, meus amigos, agora não dá pra parar o bando de Yonkou de qualquer forma, de qualquer maneira. Sanji e Zoro, como asas do Rei dos Piratas, não podem deixar a tripulação ser parada de qualquer forma e de qualquer jeito. Então, desta maneira, os dois realmente acabaram atropelando essa rede, deixando essa rede para trás para que o bando conseguisse escapar, sair desse diorama, né? Não é que eles não queriam lutar, eles querem lutar o tempo inteiro, mas o que o Luffy quer mesmo é sair deste lugar e verificar o que tem além do horizonte. O Deus Sol então quer transformar, né, a visita ali desses personagens, os Mugiwaras estando ali neste local, é porque ele quer transformar os protagonistas em bonecos vivos, referindo-se aos heróis e vilões como figuras de um cenário. Então ele quer fazer com que os Mugiwaras se tornem realmente personagens, como se fossem NPCs ali do seu diorama, e ao invés de ficar parado, em vez de ficar ali estagnados, eles se movimentem. Então esse gigante tá pegando os seres humanos, tá sequestrando esses seres humanos, tá trazendo para o seu diorama, e eles estão vivendo ali neste mundo, neste local,
Até mesmo a gente brincou na análise do capítulo passado sobre essa parada da simulação e tal, que o Oda poderia estar realmente incrementando na trama, e provavelmente a galera que tava ali no diorama tava vivendo dessa forma até até o Chapéu de Palha chegarem e acabar com tudo, né? Destruírem tudo, mandar tudo pro zaralho. E falando no Deus do Sol, você pode ter a camiseta também do De Verdade na Taverna do Geek Brasil. Caraca, a gente tem o Guerreiro da Libertação, a camiseta ali que tá incrível, né? O Guerreiro da Liberdade de uma forma realmente intrigante pra você sair por aí. Cara, ó, eu vou falar pra vocês, essa é uma das camisetas mais legais do Taverna Geek Brasil, referenciando a One Piece. E eu já vi, eu tenho o meu modelo e é a camiseta mais bacana do One Piece até então. Vai por mim, se você vai pensando ali em comprar uma camiseta de Nika, mas você tá ali realmente pensando em comprar algo mais sucinto, mais calmo, mais tranquilo, sem raios, sem disparos, cara, vai por mim, vale a pena você adquirir essa camiseta pra sua coleção, pra você poder sair, ó, e ficar ali bonitão. Ficar bonitão, se adquirir na camiseta do Geek Brasil, você também nos ajuda a manter o canal ainda mais. Vemos uma coisa até mesmo interessante, porque o Deus do Sol usa o sufixo tazo, o antigo honorífico japonês, ao mencionar os nomes dos Chapéus de Palha. E o Chopper acaba questionando o significado, já que eles estão realmente pensando no que poderia ser essa ideia, do que poderia ser colocado através deste significado, né, deste nome. Para quem não sabe, ali os honoríficos japoneses são basicamente ali para você se referenciar a uma pessoa. Tem o Kan, tem o San, tem o Chan, tem Sama. Então cada status ou cada pessoa ou cada aproximação ali que você tem com alguém no Japão, você tem uma assimilação para você poder usar um honorífico mediante ali a forma como você vai se expressar para um japonês. Normalmente são os japoneses otakus que usam esse sufixo para se referirem aos personagens ficcionais. Alguns personagens que são ali da liga de ficção, né, de livros, mangás, quadrinhos, séries, filmes, você acaba utilizando essa forma desse sufixo de uma forma até mesmo interessante e intrigante. Então, o que esse gigante está enxergando ali em relação ao próprio bando do Chapéu de Palha é que eles são basicamente personagens da ficção, que eles não existem de verdade. E aqui nós temos uma das coisas mais interessantes do capítulo, porque o Luffy acaba usando o Gear Force, mas desta vez ele transforma apenas seu braço esquerdo, não o corpo inteiro. Ele tá usando, né, o Gatlingan ali da forma de colocar o seu braço ali para trás e sua mão entrando para dentro do braço, mas normalmente o Luffy só usava essa habilidade dentro do Gear Force. E olha só, não era erro do Oda quando o Luffy usou o Gear Force nos últimos capítulos, sem se transformar. Quando ele acabou realmente destruindo o leão que era um gato, ou um gato que era um leão, e fazendo ele ser derrotado, salvando tanto o Usopp quanto também a Nami. A gente comentou que poderia ser um erro ali, mas não era. E é legal ver finalmente a evolução do Luffy em relação ao Gear Force, né? O Oda não vai abandonar essa habilidade. O Luffy vai continuar evoluindo seus poderes, mostrando realmente uma capacidade e um controle absurdo através do Haki. O Luffy ele vai fragmentá-lo para conseguir utilizar esse poder mais vezes. Vocês lembram que o ponto fraco do Gear Force era que o Luffy, depois de um tempo utilizando o Gear Force, ele ficava totalmente esgotado e não podia usar o Haki de novo, né? Não podia usar o Haki tão cedo. Esse desenvolvimento da sua habilidade aumenta o tempo do Luffy usando o Gear Force e ao mesmo tempo faz com que ele preserve a utilização do Haki para outras habilidades. Se ele lutasse assim contra o Kaido, tomando o Haki do Conquistador, a conversa seria outra. O Luffy, quando foi pra cima do Kaido, ele foi aprendendo, foi assimilando, foi colocando o Haki do Conquistador, mas ainda assim, para lutar contra o Kaido, ele precisava ter ali um combate usando o Gear Force em seu modo total. Ele não conseguia utilizar partes do seu corpo usando o Gear Force. E se a gente for analisar antes do Luffy morrer, ele lutou pelo menos uns 2, 3 capítulos sem entrar no Gear Force, apenas com o Haki do Conquistador
contra o Kaido, só depois que ele foi entrar na marcha 4 para lutar contra o vilão. O Luffy podendo entrar e sair do Gear Force usando apenas ali as partes do seu corpo é um refinamento muito grande do Haki. Isso também mostra que o Luffy está caminhando, está seguindo a trajetória para alcançar o Joy Boy ainda mais. A gente já estava fazendo alguns paralelos aqui do Luffy para conseguir alcançar o Joy Boy, mas isso aqui já é um ponto extremamente crucial para a evolução do personagem. O que ele aprendeu em Egghead e o que ele aprendeu em Wano, ele vai aplicar ainda mais aqui em Elbaf. Temos então, no meio dessas revelações sobre o refinamento do Haki do Luffy, de que o Deus do Sol, na verdade, é o Road. Olha só, o navegador dos novos piratas guerreiros gigantes, liderados por Harunjin. O gigante foi contra a parceria do Harunjin com o bando do Chapéu de Palha. E o Road zombra do Chapéu de Palha e afirma que os guerreiros de Elbaf se submeteram a um humano insignificante. A gente até comentou ali no vídeo dos spoilers sobre de que o Road, ele considerava supostamente as forças do Luffy ali em Dressrosa muito abaixo para que eles pudessem submeter. É claro que o Harunjin, ele quis fazer toda essa aliança por causa daquilo que acabou sendo gerado em Dressrosa, da libertação de geral, de todo mundo realmente que virou boneco, foi libertado. E a gente tem até aquela cena dele pegando o Usopp, né? Acabou tomando a fama de God Usopp através ali deste arco. Mas, ao mesmo tempo, o único que viu os feitos do Chapéu de Palha em Dressrosa foi o Harunjin. Então faz sentido um dos gigantes questionar ali a ideia de que o Luffy, ele poderia ser um humano que não tem tanto poder assim. Porque afinal, ele havia derrotado apenas um Shichibukai. Não tinha tanta informação nessa perspectiva ali para o personagem ter uma força avassaladora até então. Até no meio dessa questão ali relacionado ao personagem. E no meio do flashback ali do Road, contando um pouco mais sobre essa forma dele se revoltar ali contra o Chapéu de Palha. Olha ele aí! Olha o pedido de like mais gente boa de todos. Deixa o like, rapaziada, ajuda o canal ainda mais, se inscrevendo, compartilhando. A gente tem muito conteúdo de One Piece pra trazer aqui no canal, mas eu preciso que vocês, fãs de One Piece, se inscrevam. A gente tá com a nossa meta aí pra bater 150 mil inscritos até o final do ano, e eu conto com vocês pra gente continuar seguindo nesse crescimento. Depois dessa revelação do Road ser ali o Deus do Sol, nós observamos ali que a Nami e o Sanji estão bem irritados com o Road, mas cada um ali com suas perspectivas. O Sanji, ele está irritado pois mexeram ali na roupa da Nami sem sua permissão. O Sanji, ele realmente está irritado porque a galera fica taxando o Sanji de que ele é sei lá o que, ele é sei lá o que tal, e ele ficou extremamente irritado de que o próprio personagem acabou fazendo ali, mexendo com a roupa da Nami sem com que ela aceitasse. Isso fez com que o Sanji ficasse ainda mais irritado, ainda mais bravo. O Sanji tem algumas coisas erradas aí, mas eu acho que o Oda, ele tá começando a mudar um pouquinho essa visão sobre o Sanji, e eu acho que daqui pra frente ele vai seguir nessa ideia com o personagem, né? Mediante ali a focar mais no cavaleirismo dele do que simplesmente na ser vergonhice do personagem. E nós também temos a Nami irritada pelo que o Deus do Sol, o Road, acabou fazendo contra eles, de que ela estava realmente muito brava. E dessa forma, a Nami e os Zeus criam uma nuvem de tempestade no teto do diorama e atacam o Road com um poderoso raio, de uma forma realmente a deixar ele nocauteado, dele não conseguir mais se mexer, e dessa forma os Chapéus de Palha estão livres. No final, o Luffy usa o Kongigan para destruir a parede, permitindo que a tripulação do Chapéu de Palha escape da Terra dos Blocos. Dessa forma até mesmo ali, muito legal, da forma como o personagem consegue quebrar ali a barreira, né, impedindo ali da forma como eles estavam de sair do local, e o Luffy fica encantado com o que vê, mas não sabemos se é Elbaf ainda. O sorriso do Luffy fica realmente de ponta a ponta, porque ele está realmente empolgado sobre o que está vendo.
Bom, toda essa construção, com toda certeza, foi para dar um pouco mais de foco nos 5 iniciais, mais o Chopper, desde o início do arco. Eu acredito que a gente vai ter ali uma forma, até mesmo ali do Oda, tá querendo trabalhar um pouco mais esses 6 personagens, em Elbaf principalmente, por causa da série live action de One Piece, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, já falamos sobre essas ideias, mas além disso tudo, nós temos ali uma concepção bem interessante da forma como a Nami, ela pode ter uma construção ainda maior. Fora o Luffy, os personagens que estão ali, eles são tremendamente importantes para reforçar ainda mais a ideia. Nós temos o trio monstro junto com o trio medroso. Então esses 6 personagens vão ter ali um desenvolvimento um pouco maior do que o quarteto que ficou ali com os gigantes. E a gente pode ver isso até mesmo com a Nami acabando, né? A Nami, que faz parte do bando de Yonkou, acabando com um dos subordinados que deveria pertencer à frota do Chapéu de Palha. E ela estava mostrando que somente o seu poder, juntamente com Zeus, era capaz de eliminar um rebelde da frota do Chapéu de Palha, mostrando que estamos observando um grande desenvolvimento entre os personagens. Espero que agora comece Elbaf pra valer, mas ainda fico me questionando sobre quem será o grande vilão deste arco.